Shabbat Pará, ele nos coloca no lugar de purificação e nos prepara para o Pessa. Por isso, das leituras especiais que fizeram parte do Avodat Torá, do Maftir, que nos coloca na mitzvah da vaca vermelha, e da Haftará do profeta Ezequiel, que fala sobre a nossa atualidade na diáspora e da preparação que teremos para a era de Mashiach. Então é um link, pessoal. É um Shabat muito especial que estamos vivendo. E para todos vocês que estão aqui na sinagoga ou nos acompanhando pela transmissão, nos dá a oportunidade de nos prepararmos para um Pesach Kasher. Pesach Kasher, ele não vai só da carne que vai compor a tua mesa, ou do vinho, da matzá, não só da cacherização dos seus utensílios de Pesach, mas também da mikve, da imersão, acompanhada de uma consciência que nos coloca para participar de um Pesach Kasher. O Shabbat Pará, ele é sempre mencionado antes do início do mês de Nissan, subentendendo que com a existência do terceiro templo, ou no período da existência do primeiro e do segundo templo, todos os judeus que já viviam na diáspora, por diferentes circunstâncias, eles peregrinavam a Jerusalém e nesse mesmo tempo que tínhamos a permissão de comer dos sacrifícios de Pessa, só tinha autorização de comer do sacrifício de Pessa as pessoas que estivessem ritualmente puras. Nós estudamos na Parashá Shemot sobre a inauguração do Mishkan. O Mishkan significa a reconciliação de Deus com Israel, que a tradição rabínica afirma ter sido inaugurado no dia 1º de Nissan. 1º de Nissan, no dia 14 para 15 de Nissan, nós temos Pessa, nesses dias. Então o Mishkan ele foi inaugurado no dia 1º de Nissan. E logo depois da inauguração do Mishkan, foi esse sacrifício da leitura do Maftir, da vaca vermelha, ele já foi providenciado para a purificação de todos os hebreus para participarem do primeiro Pessa após a saída do Egito. Né? A purificação. Por isso que nós temos dois Pessas. Pessa e Pessa Sheni, que acontece no mês imediato para as pessoas que não estavam preparadas. As pessoas que não estavam ritualmente puras para participarem de Pessa, por ter tido contato com a morte, né? Eles não tiveram tempo de fazer o rito que vocês viram na leitura. Eles duravam quanto tempo o rito de purificação? Quanto tempo? Quem pode afirmar para mim? 8 dias, 7, e no 8º dia já estava finalizado, em que o judeu estava preparado para o Pessa. Entendeu? Tempo. 1º de Nissan, inauguração no Mishkan. Dia 2 de Nissan, a preparação do sacrifício da vaca vermelha. É um ruká. Não entendemos o motivo de que Deus exige esse rito de... Entendemos o rito de purificação, sim. Não entendemos o sacrifício da novilha. Né? Isso é uma ruká, é um mandamento misterioso. Exato. Torá, o mitzvot, rukim, mishpatim. Né? Estatuto. Tudo que estiver como estatuto, ele foge da compreensão lógica e que nós cumprimos mesmo assim. Né? Agora, na diáspora, pessoal, não temos o templo, certo?
não temos o templo, logo os levitas e os coaninos estão a serviço. Todos nós que estamos na diáspora, a exemplo da leitura do livro do profeta Ezequiel, nós estamos em qual estado? Em qual estado ritual? Hã? Em que estado nós estamos? Ritualmente. Alguém arrisca? Hã? Impuros. Impuros. Quando nós falamos da relação de Deus com Israel, ela é comparada a que tipo de relação? Hã? Conjugal, né? A de um casamento. Deus é o marido, correto? Israel, esposa. Com licença aqui dos jovens e dos solteiros, os casados têm uma mitzvah específica chamada Taharah Mishpahah, né? É uma lei de purificação. É uma lei que respeita o período menstrual das mulheres. E que nesse período, o marido, ele não se une à sua esposa. Porque ela está ritualmente impura pela presença do sangue. Não é isso? Eu tinha um amigo que ele dizia que esses dias ele chamava de contagem do Homer. Não Sefirat HaOmer, é outra contagem. Porque é uma separação que existe entre o marido e a esposa durante o período de purificação, certo? E só depois, quando ela cumpre esse período, ela passa pela imersão da mikve. E ela está pronta a coabitar novamente com seu esposo. Entenderam ou não? Tampe os ouvidos os solteiros. Ambos as partes, a mulher e o esposo, eles ficam impedidos de ter as suas relações íntimas, certo? E as mais diferentes manifestações do hormônio fazem com que o marido ele sinta saudade dessa reaproximação. É ou não é? Então, cumpriu-se o período da Nidá, em que o corpo feminino ele passa por toda uma transformação, e é respeitado esse período dessa transformação. Um dia eu pedi para o celular desligarem o celular e o meu tocou na frente. Eu não peço mais. Coloca no módulo silencioso, pessoal. Porque tem sido bem frequente, né, os aparelhos tocarem na hora do serviço. Né? Aí nós tiramos a concentração de quem está ali com o kavaná. Nós atrapalhamos o nosso vizinho. Então vamos lembrar, entrou na sinagoga, trouxe o celular, ele veio junto para rezar. Então coloca ele no modo silencioso, né? Ou desliga, que é o mais correto. Bom, voltando. Separação do período de purificação, que pode levar de até 14 ou 15 dias, não é isso? Então, quando voltam a coabitar, é como que recém-casados, é ou não é? Como que recém-casados. Alguém pergunta, qual o segredo da duração de um casamento judaico? Por que ele não está tão forte como no Ocidente, que fazem uso dos divórcios? É porque existe uma química mantida durante os anos do casamento, que é o cumprimento da Taharah Mishpahah. Entendeu? Então, isso faz com que essa química ela seja preservada mensalmente na vida de um casal. E como nós estamos na diáspora,
Nesta relação de Deus com a sua esposa Israel, nós estamos em qual período? Nós estamos no período de Nidá. Entenderam? Nós estamos num período em que estamos distante neste relacionamento, mas que essa distância, o que ela fomenta no casal? Saudade, paixão, de uma reaproximação. Nós estamos nesse período na diáspora. Nós fomos impedidos de merecermos comer dos animais sacrificiais, de que os puros podem comer. Nós estamos para o lado de fora da própria casa, cumprindo o nosso período de impureza. Então, ela descreve o quanto que o marido fica ansioso pela mikve. Aí entra esse amigo que fala a contagem do Homer. Contagem do Homer. Não, contagem do homem. Contagem do homem, então, ele começa a contar os dias, né, em que cessou o fluxo do sangue, que é o período da sua purificação. E a partir desta contagem é acompanhado rigorosamente para que o casal voltem a coabitar, a ter as suas relações. E as suas relações que é uma intimidade, é ou não é? Uma intimidade. Então esta é a relação que nós, judeus, temos com o nosso Criador. Esta é a relação de que Israel tem com seu marido, que é o próprio Criador. E que na diáspora nós estamos cumprindo um período de purificação. Nós estamos nidá. Nós estamos afastados. Mas que há de ambas as partes o quê? A contagem do homem. A contagem do homem para que essa reaproximação ela volte a acontecer. Entenderam, pessoal? Eu vou usar pouco sobre Tzav, que é a Parashá. Quem me acompanhou na segunda e na quinta, e também na sexta-feira no espaço do Rabi, eu explorei bastante sobre os sacrifícios que consta na ordem de Tzav, e de que dentre eles está o sacrifício Todá, o sacrifício pelos pecados, e todos os procedimentos de que Aarão e seus filhos fizeram, iniciando uma plataforma antes não conhecida, mesmo pelo judaísmo patriarcal, que as suas formas de se apresentarem a Deus com avodá, que é o culto, elas ainda não eram claras para o próprio Deus. Então existem momentos da Torá em que Deus diz assim: vocês não mais farão como antes. Então, o judaísmo sacerdotal, a existência do Mishkan, ele vem organizar a forma como nós devemos nos apresentar a Deus. E não como antes. É como que havia uma tolerância da forma como mesmo os nossos patriarcas se apresentavam nos seus serviços, e que, a partir dos levitas, isso é regulamentado. A forma como nós nos apresentamos. O judaísmo rabínico, ele vai exatamente organizar como que o judeu vai se aproximar diante de Deus através de um seder, que são as orações. As orações, seguida de um rito de purificação. Não tem a lavagem das mãos? Há sábios que dizem que, em certas circunstâncias, a lavagem das mãos, o Nitilat Yadayim, equivale a uma imersão na mikve. Certo? A importância que tem a lavagem das mãos para você começar a sua conexão pela manhã com o Shacharit.
com as suas orações, com as suas leituras. E depois à tarde você tem o outro seder, uma outra ordem para as orações de Minhá. E depois à noite você tem uma outra ordem para as orações do crepúsculo, do anoitecer, e uma outra oração para depois, para dormir, para madrugada e assim sucessivamente. Então existe hoje essas condições que dá a cada um de nós a permissão e o conhecimento de como se aproximar de Deus. A tradição judaica, ela diz que no ciclo da vida a criança é iniciada a leitura da Torá em qual livro? Levítico. Por que Levítico? Por que exatamente, Davi? Porque Levítico ele trata sobre pureza. E o que tem uma criança? Pureza. Então que os puros se aproximem. Então a pureza da criança, com o rito de purificação de Levítico, ele nos ensina sobre a purificação e da forma como nos aproximamos da presença divina, que são através desses serviços. Esses serviços em que os profetas dizem que as orações dos nossos lábios são como? Sacrifícios. Então, quando você vai fazer um shacharit, quando você vai fazer qualquer outra das orações, em qualquer outro dos dias, e a distinção dos dias, né? Nós temos a separação que é feita no Havdalah, que é a separação de uma data da outra. Nós, judeus, temos a distinção dos dias. Os dias não são comuns. Não, os dias são especiais, cada um da semana. Mas o Shabat é a primeira das datas santas. Então, para o Shabat, para o Yom Tov, para Rosh Chodesh, para todas as datas, nós temos um comportamento e que isso nas orações e nas rezas do seu Sidur, ele é destacado. Quando eu estou fazendo um Shacharit, e que é Rosh Chodesh, ou a semana, ou a transição, ele nos indica qual é o comportamento que eu preciso, adequado para essa aproximação. Nós precisamos saber como nos aproximamos da presença divina. Um amigo que é advogado de Curitiba, ele teve uma audiência na capital paulista. E ele se antecipou e quis ter uma audiência antes com o juiz. E no Palácio da Justiça, em São Paulo, ele se aproximou de um grupo. E, sabendo que o juiz estava lá naquele grupo, o grupo de homens que estava ali na praça, em frente ao Palácio da Justiça. Então, ele perguntou para um dos... Eu gostaria de falar com o doutor, e falou o nome do juiz. E um dos que estava junto com o juiz, como uma roda como essa desses sadiquim, ele falou assim, você não vai falar com ele sem estar com blazer. Ele estava socialmente com uma gravata, mas estava sem o blazer. E um dos que estavam ali junto com o juiz falou, você não pode falar com o juiz estando sem o blazer. Então ele não conseguiu ter essa audiência. Então nós precisamos saber, pessoal, como nos vestir, como nos portar, como que nós chegamos diante da presença divina. O que significa os 3 passinhos que você dá antes de iniciar a Amidá? Em que lugar que você entrou? Em que lugar do tempo que você está? O que isso representa? Né? Então todo o Shacharit, do Matovo até o Shema, imagine que nós estamos subindo os degraus de uma sala aonde você pessoalmente vai ter audiência com quem? Com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Então quando nós damos os 3 passinhos para trás, com o pé esquerdo e reaproximamos com o pé direito, significa que nós entramos diante da presença divina. A concentração, os pensamentos,
e o momento do tempo em que você está. Eu estou rezando numa segunda-feira, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. O que está acontecendo no calendário hebraico que exige um acréscimo? Porque os sacrifícios, ele tinha os sacrifícios diários. Tinha ou não tinha? Sacrifícios diários. Shacharit, Minhar, Arvit. Todos os dias esses sacrifícios. E quando tinha Rosh Chodesh, o que mudava? Hã? Não entendi. Os serviços adicionais. Não temos Musaf? Por exemplo, no Shabat nós temos o Musaf. Nós não fazemos publicamente ele completo, porque existem regras. Se você fizer a primeira e a última parte do serviço destinado ao Musaf, é como se você tivesse feito serviços adicionais. Os sacrifícios adicionais que são acrescentados para os dias especiais. O Shabat tem, Rosh Chodesh tem, e todas as festas nós temos a leitura que nos coloca no livro de Números, que fala dos sacrifícios feitos nos dias de tal festividade. Seja Pessa, Shivilo de Pessa, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzeret. Para todas estas festas tem os seus sacrifícios específicos. Seja a ele qual for o dia em que ele vai cair. Se o pensa que vai cair nesse ano, que dia da semana? No terceiro dia da semana, não é? Então, no terceiro dia da semana, nós temos as orações de Yom Tov, que vai nos indicar em que momento do calendário sagrado nós estamos. Então, Pirkei Avot diz assim, que o tolo não teme o pecado. Não é? O que mais que ele diz? O ignorante não pode ser? O que o ignorante não pode ser? Devoto. E o que é a devoção para o judaísmo? O que é a devoção para o judaísmo? É o centro, pessoal, da vida judaica, é a devoção. O centro do judaísmo é a devoção. Aonde o ignorante não pode entrar? Aonde? Ele não pode entrar no centro. Ele não pode agradar a Deus. Porque ele não sabe como agradar a Deus. É como se você trouxesse aqui, veja só, quantos de vocês conheciam o Davi? Que rezou comigo hoje. Poucos, né? Poucos aqui conhecem o Davi. Davi é um amiguinho de longa data. Vimos nascer, né? Vimos nascer. Neto da dona Deolídia. Então ele chegou aqui pela primeira vez nessa sinagoga. E aonde ele subiu? Ele subiu para conduzir uma oração pública. Sabe por quê? Porque ele sabe como fazer e por onde fazer. Ele estudou para isso? Sim. Seu pai, sua mãe, sua avó o conduziram para uma orientação. Fez o seu bar mitzvah, estava se preparando para outros momentos do ciclo da vida. Então, pessoal, nós precisamos... E o que é a ignorância? Para entender o que é a ignorância. A ignorância é a ausência do conhecimento de como eu devo me apresentar diante da presença divina. Então, nós precisamos estudar para cada reza das intenções que temos como nos aproximar, para nós sabermos como agradar, como que é feito. Então, eu não poderia fazer a mesma coisa se entrasse aqui. É obviamente que serão muito bem-vindos um padre, um pastor, um califa. Se ele entrasse aqui, eu poderia colocar ele para conduzir uma oração pública. Não só pelo fato dele não ser um judeu,
Por ele não saber o que fazer. Tá? Eu estou só, exato, estou só dando um exemplo, né? Porque é preciso saber como nos aproximarmos. Entenderam, pessoal? Então, o Sidur de Shabat, ele tem ali as partes dos destaques em que o Razan faz e a congregação faz. Nós precisamos sentar um dia durante a semana e olhar assim, qual é a parte que eu estou deixando de fazer? E qual fala minha que pode invalidar a oração? Tudo isso são regras que nós precisamos entender. Entenderam, pessoal? Então nós precisamos estudar. Você que está em casa, tem o Sidur, tem o Sidur. Oh, tem o Sidur. É o primeiro passo, né? E agora nós precisamos conhecer o Sidur que pode nos colocar diante da presença divina sem erros. Por quê? Porque se eu entrar lá com erros, é porque eu não fui instruído. E se eu não sou instruído, eu estou em qual posição? Da ignorância. E a ignorância agrada a Deus? Não. E se não agrada a Deus, o que foi esse culto? Esse avodá? Inválido. Ele foi invalidado. E foi perdido. Se você tem reza que se você falar amém, você cria uma interrupção. E tem reza que se você criou uma interrupção, você invalidou ela. Sabia não? Tem oração que eu não posso falar Baruchu Baruch Shemo. Baruch atah Adonai. Tem reza que eu não posso falar. Não posso. Por exemplo, nós fizemos aqui a leitura da Megillah de Esther. É uma mitzvah única. Ela só acontece no Purim. Então, quando eu vou fazer a leitura lá, Baruch atah Adonai, eu não posso falar Baruchu Baruch Shemo. Porque quando eu falo Baruchu Baruch Shemo, eu criei uma interrupção na bênção que cumpre a mitzvah da Megillah. Entenderam? E essa regra tem na Midá, tem nas bênçãos do Shema, tem no Kadish. Quando que eu levanto, quando que eu fico de pé. Quando que eu acompanho o Razan. Todas as pessoas que entrarem na sinagoga, acho que o primeiro estudo, antes de conhecer as linhas do judaísmo, os 13 princípios da fé judaica e todas as outras coisas, acho que a primeira coisa que nós precisamos estudar é como entender, como se aproximar da presença divina. O que aconteceu com... Nós veremos nas próximas leituras, na Parashá Shemini, o que vai acontecer com Nadav e Avihu. Um erro de procedimento vai custar o quê? A vida de 2 Koanim. A vida de 2 Koanim. Qual outro exemplo que eu tenho? Como que é o nome desse judeu que segurou a arca? O nome do judeu que pôs a mão na arca e morreu. Uzá. Ele segurou a arca, bem intencionado, e ele morreu. Davi parou com a procissão e voltou à arca, porque a ira divina se manifestou. Entenderam a seriedade, pessoal? De sabermos o que estamos fazendo? Entendeu? Então, mesmo o público que é mais passivo, ele tem participações que ela precisa ser feita para você ter participado do Shacharit. Porque quando o Razan, ele ergue... Eu posso usar um termo? É tipo assim, o Razan, ele está te incluindo na oração pública. Então, nos espaços que tem lá para você falar amém, o que você tem que falar? Amém. O amém, você está falando que aquilo é emet. Aquilo é verdade para você. Se aquilo é verdade para você, você acabou de validar e de participar da oração que está sendo realizada publicamente. Entenderam?
E o mesmo amém, se ele for colocado no lugar errado, você criou uma interrupção na oração. Entenderam, pessoal? Nós temos um grupo dos homens, assim como existe o grupo das mulheres, chama Minyan. Tá todos, é para dos homens que não estão aqui. Dos homens que estão aqui, não está nesse grupo, me avise, eu vou adicionar ali. Porque nós vamos colocar uma aula de Hazanut. Veja só, o Shimon Refuah Shelemah, ele passou mal essa noite. E estava tudo certo para estar rezando no Shacharit. Entendeu? E isso poderá pegar você de surpresa para fazer o Shacharit, como o Aharon e o Yaakov fizeram o Avodat Torah. Como o Shemuel e o Davi fez o Shacharit. Como o Akiva e o Gershon fez o Shacharit. Quantos de nós estamos preparados para um serviço público de Shabat e fala assim, o Shemuel não está, o Davi não está, o Gershon não está, o Akiva não está, o Aharon não está e o Yaakov não está. Meu Deus do céu. Eu tenho que ter alguém que fala assim, fique tranquilo, eu faço o Shacharit. Boaz, o Rafá. E todos os outros. Você, o Nelson, o Eduardo. De fazer o Shacharit. O Mário, o Juan Paulo. O Dani Roy, quem não conhece, é um amigo de longa data. Né? É um associado do Ano-Sim Brasil de Marmeleiro. São Lourenço, mais precisamente. Né? A Suzana, né? A esposa que está conosco. A Luísa. A Luísa. E também a Lara, que está conosco. A Lara. Oi? Ah, tem a apresentação da bebê, da Luísa. Agora o rachando. Vou fazer. Então, nós, pessoal, e você de casa, nós temos que saber. Então, aquele senso crítico, ele só pode entrar a partir do momento que a informação chegou. Para você falar assim, o Shemuel errou na oração. Quando você tem essa denúncia, que o Shemuel errou em uma oração, o que é isso aí? Informação. Entendeu? É que você está pronto para assumir o lugar do comando. E as nossas crianças também precisam saber. Os nossos filhos, as nossas filhas precisam saber. Eu já tive cada dica com o Samuel, falou, pai, isso está certo. E eu fui verificar e não estava certo. Aí nós temos as referências do Shulchan Aruch, do Kitsur, de outros livros. Nós temos as Berahot, não é? Senhor Rogério? Os tratados de Berahot. Então, quando saem dúvidas aqui entre os Razanim, e fala assim, Shemuel, você fez errado. Eu falo, não, eu fiz certo. Quem que tira a dúvida? Então, nós recorremos ao Shulchan Aruch, nós recorremos ao Kitsur, nós recorremos a Berahot, nós recorremos a outros livros que nós recomendamos que você leia. Os livros que todos os homens precisam ler. Alguns nós temos aqui na sinagoga. É importante que todos façam uso. Kitsur, o Shulchan Aruch, a arte de dizer amém, a arte da prece judaica. Eu estou com outro livro aqui que ele não está vindo na boca. Que também eles discutem sobre os ritos. Sobre os ritos. Então é oportuno, pessoal, que todos saibam o que está acontecendo. O que acontece no Purim, o que acontece em Pessa, o que acontece no Shabat Pará. O maftir do Shabat Pará, ele sempre tem que ser feito por um adulto, porque é uma mitzvah. E quando o maftir ele finaliza a mesma leitura da Parashá, aí nós podemos colocar um menor de bar mitzvah.
É uma criança, sempre damos o espaço para a criança ir experimentando o serviço público. Quando ela chegar aqui no Bar Mitzvah, ela vai ter vergonha de ler a Torá depois de ter passado anos. Né? O Rafa sempre faz a leitura, o Aleph, quem mais? O Murilo. Essas crianças que vêm aqui, elas começam a se acostumar com o público. Quando ela tiver que vir fazer a leitura dela, não foi assim com você, Davi? Quando ela vir fazer a frente aqui, ela já tem vergonha do público. Então são os momentos em que as crianças vão sendo iniciadas a uma participação pública, mesmo antes da sua maioridade. E todas essas regras nós podemos discutir. Um estudo de semana com esse menino, com todos os outros homens, um dia da semana. Vamos estudar sobre Shacharit. Vamos disponibilizar os textos específicos que tratam das regras de Shacharit. Todos vão estudar os mesmos textos e depois nos reunimos para discutir sobre a leitura e as regras que regem o Shacharit. No outro encontro sobre Minhá, no outro sobre o Arvit, sobre a Havdalah. E aí, pessoal, nós teremos fechado um ciclo de que todos os homens da comunidade sabem como fazer. E aí a timidez que nós vamos superando exatamente pelas participações. Não é? Uma outra coisa que exige o Pessa e qualquer outra coisa é a Brit Milá, circuncisão dos homens. Todos os homens que estão na iniciação de um retorno, ele tem um período de 1 ano que ele precisa respeitar para só depois ele passar pelo procedimento da Brit Milá. Todos os outros que já passaram desse período, ele já precisa cumprir a mitzvah. Ele precisa arrancar uma kilipá, ele precisa arrancar uma impureza. Que ela traz, essa impureza, depois de removida, ela traz para o nosso encontro e para o nosso minhá uma elevação. E são mandamentos, pessoal. São mandamentos para se cumprirem com os homens que estão retornando e com os filhos dessas famílias que nascem dentro do ciclo. Entenderam? Uma outra coisa que eu gosto de considerar. Hoje foi me indicada uma leitura que falava sobre o Ner Tamid. Como que nós cumprimos isso longe do templo? Ner Tamid era o fogo que foi aceso, do qual exatamente culminou a morte de Nadav e Avihu com a inauguração do Mishkan, na Parashá Shemini. E dali eles tiraram um fogo estranho, que não aquele que foi aceso no altar. Esse fogo era uma mitzvah de que os Kohanim e os Levim mantivessem acesos constantemente. Ele nunca se apagava. Hoje, em cada sinagoga, vocês vão ver alguma coisa parecida com Ner Tamid. Está vendo aqui? Em cima da Aron HaKodesh, essa luz. Essa luz significa a constância dessa mesma luz, que ela não se apaga. É a única que não existe um interruptor. Para nenhum desavisado apagar. Né, Rabi? O Rabi briga. Que bárbaro! Ele grita. Deus me livre se o Pablo vê essa luz apagar. Então ela não se apaga. E essa luz que não se apaga, ela representa o amor que Deus tem por Israel e o amor que Israel demonstra a Deus pela sua Torá. Porque o Ner Tamid, ela está iluminando exatamente o Aron HaKodesh. Aonde está o quê? Aonde está a Torá. Então, o nosso amor que devolvemos a Deus, ele está atribuído exatamente à sua Torá. Entenderam, pessoal? E o Ner Tamid, ele não pode ser apagado, ele tem que ser mantido aceso, que é exatamente para indicar o respeito que temos pela Torá e de forma simbólica para as nossas tradições e para os nossos costumes. Não podemos permitir que os costumes estranhos ele entrem no nosso meio social. Nós somos de origem ibérica. A nossa origem remonta aos cristãos novos, os Benanussi. Por isso, a nossa origem é sefaradi, certo? Mesmo sendo sefaradi,
nós fazemos a questão de dar uma referência de prática e de interpretação de Torá, que ela nos coloca no centro das interpretações rabínicas, que vai da reforma do judaísmo progressista para o judaísmo conservador, para a ortodoxia aberta, ortodoxia moderna, ortodoxia e ultra-ortodoxia. Nós estamos aonde? Nós nos identificamos, mesmo sendo sefaradi, nós damos uma referência. Esta referência, pessoal, ela serve para todas as práticas judaicas que nós fazemos. Como nós compramos no mercado, como nos preparamos em casa, como cumprimos a pureza ritual, como que nós cumprimos o Pessa, como que nós guardamos o Shabat, como que nos vestimos, como nos portamos. O nosso atendimento aqui, ele também funciona como barreiras. Por exemplo, toda coisa que compromete a linha definida, existem portas, pessoal, que elas não podem ser abertas. Existem portas de que se você abriu essas portas, ela não mais se fecha. Estão entendendo? Ela não mais se fecha. Então, quando você cumpre, quando nós falamos assim, uma das coisas que eu falo para todos, não há ninguém aqui que não tenha dito isso. Pessoalmente, naquele sofazinho ou em outros lugares, nós falamos, nós seguimos uma linha Massorti. Por quê que eu faço questão de explicar isso? Porque eu preciso dar para as pessoas a partir de qual referência ela vai seguir o seu judaísmo. Entenderam? Se eu adotar algumas práticas, ele vai nos colocar num judaísmo progressista. E muda o padrão. Muda o padrão de como nos vestimos, de como nos portamos e de como valorizamos cada mitzvah. Entenderam? E tem essas portas que nós precisamos mantê-las fechadas. Porque se você abrir a porta que te coloca para um progressismo, o camarão vai fazer parte das tuas refeições. A tzniut não estará no comportamento dos homens e das mulheres. E o fogo estranho estará iluminando a nossa Torá. Entenderam? Nós não somos o ortodoxo. E a ortodoxia para nós não é um bloqueio. Ela é uma elevação. Mas ela é uma elevação para quem nasce dentro desse reduto. Quem nasce dentro do reduto da ortodoxia, ele não pode ser. É uma proteção, é um shomer, é um guardião. Mas ele nasceu dentro desse reduto. Eu gostaria de ser ortodoxo? Quero ser ortodoxo. Mas eu não acho possível acontecer a partir de Curitiba. Eu não acho possível acontecer com o valor que eu tenho na minha conta. Porque a minha filha e o meu filho precisam estudar num colégio israelita que custa R$4.000 a mensalidade, é justo, não estou reclamando. Eu preciso morar de frente com a sinagoga. Eu tenho que ter um mercado kasher que esteja à minha disposição. Para eu não ser um ortodoxo de periferia, que não existe, não pode existir. Porque a ortodoxia, pessoal, o que é a ortodoxia? A ortodoxia é o ser rigoroso com o Shemuel. Kasher, Tzniut, Tahara Hamishpahá. Vai, Shemuel, vai. Mas eu ser complacente com o Mário, que é o meu irmão. Quando o Mário não consegue cumprir, igual o Shemuel tem que cumprir, eu exijo que o Shemuel cumpra. Mas se o Mário não transitar, eu sou complacente com ele. Eu ajudo ele, eu apoio ele. Eu não fico usando a minha ortodoxia para nivelar os meus irmãos para baixo, para humilhar, para julgar, para condenar. Isso é a ortodoxia de periferia. Isso é a ortodoxia de periferia. E não é o que agrada a presença. Porque não é elevação.
Então, quando eu tiver 3 milhões de reais e vocês me verem mudando para Higienópolis e convidar vocês para visitar minha casa, que é de frente de uma sinagoga, vocês vão ver o Shmuel ortodoxo. Entenderam ou não? E esse ano eu já começo a ficar milionário, tá, pessoal? Se preparem. E aí, pessoal, a ortodoxia é uma coisa excelente. Ela é excelente. E quem nasce nesse reduto, por exemplo, eu não acho possível ser ortodoxo com 3 milhões em Curitiba. Tem sinagoga ortodoxa aqui? Tem. Mas é um reduto muito pequenininho, muito restrito, e de famílias que estão aqui há décadas. Então, é possível a ortodoxia para os que já nascem dentro desse reduto. Para ser inserido de fora para dentro, é difícil. Eu estou falando do que eu conheço. Só do que eu conheço. Entenderam? Do Rio de Janeiro é possível? Não. Se não acontecer em São Paulo, você vai para Nova York. De lá você vai para Inglaterra e depois para Eretz Israel. Então vamos direto para Eretz Israel. Tá bom? Ficou bom para vocês? Tá. Por quê? Por que não agora para Eretz Israel? Porque a pessoa que se aventura a ir para Israel com menos de $500 mil vai sofrer. Tudo bem. Tem pessoas que falam, eu vou sofrer. Mas você não pode pôr para sofrer a tua esposa, os teus filhos. Entenderam? Não? Então é preciso ter um preparo, mesmo para ser ortodoxo em Eretz Israel. Vá com $500 mil. E você vai ser um ortodoxo com dignidade e vai contribuir para a ortodoxia e não vai ser um peso para o Estado de Israel. É claro isso aí para vocês? Isso está na ordem do dia do livro que nós precisamos entender sobre Levítico. E está na diáspora, pessoal. Estamos na impureza? Estamos. Estamos nidá? Estamos nidá. Mas o nidá, ele também nos coloca numa projeção de uma ansiedade. Não é o que nós falamos na nidá? Pela tua salvação que ansiamos todos os dias. Então é esta ansiedade, não é... Eu não estou falando da ansiedade depressiva, viu? Nívia é a nossa área de saúde. Mas dessa ansiedade que temos de passar de um estado para o outro. Mas nós só estaremos prontos, pessoal, quando você... Veja só. Como que eu vou colocar você dentro de uma comunidade ortodoxa? Ou de qualquer outra comunidade, se você não sabe o que tem que ser feito? Você que está acompanhando de cá. É ou não é? Nós precisamos aprender e dar esses passos. Né? Para, de sopetão, o Aharon vir com o filho dele aqui, falar, Shmuel, deixa que nós fazemos. Fique tranquilo. É ou não é, Yaakov? Obrigado, pessoal. Então, Ner Tamid, ele diz, tenham em mente, quando vocês vir para a sinagoga, por exemplo, o homem tem que ter tzniut. Não pode vir de bermuda aqui, o homem vir de bermuda na sinagoga? Pode? Não pode. Na sinagoga, não. Você pode usar durante a semana, não é? Na sua casa, em um momento de lazer. Né? Mas para a sinagoga, não. Para a sinagoga, não. Os homens não podem vir de regata para a sinagoga. Não. Tzniut. Só na academia. Crossfit, que chama? Pode, ela pode. Em casa, em todos os outros lugares, pode. Mas no Palácio da Justiça, pode? Não entra de havaiana, não entra de regata, não entra de bermuda, não entra de boné. Não entra. Lá no Palácio da Justiça, no Fórum, não entra. E muitos outros lugares também não entra.
E por que que na sinagoga eu vou de regata e de bermuda? Ou de havaianas? Não vou. Sabe por quê? Porque nós somos conservadores. E eu penso que até os reformistas não é permitido. Eu vou confirmar. Não é. Não é permitido, pô. As mulheres também têm regras. A tsiniut, as pessoas confundem que tsiniut, que é a pessoa se ridícula. Não, senhor. A tsiniut é a combinação do recato com a elegância. Você se sentir bem vestido. Você se sentir bem vestida. A tsiniut é a forma como te dá segurança. Não é? Ela te dá segurança. Você pode se apresentar diante das pessoas. E qual é a segurança que nós temos? Eu estou trajado decentemente e estou elegante. Estou bonito e estou bonita. É isso que é tsiniut. Não é as mulheres ter bigode. Isso não é tsiniut. Ter barba. Ter pelo nas pernas não é tsiniut. Não é. E nem nem ortodoxia exige isso, pelo contrário. Mas sentir bem vestido, se sentir elegante. Você pedir uma audiência com o juiz e o juiz falar, pois não. A pessoa te confundir com o dono da coisa, com o gerente da coisa, e te tratar com respeito, não é? Então, quando a pessoa precisa pôr alguma roupa em que os decotes estão desprotegidos, e ela sai para a rua, ela vai ter vários momentos de insegurança. Ela vai se sentir invadida por olhares estranhos. Não é? Não é, mulheres? Então, se você teve um momento que você está pegando alguma coisa para se cobrir assim, isso é insegurança. Você se sentiu invadida. Entendeu? E aí, pessoal, nós vamos mudando todos os nossos hábitos, todos os nossos costumes, dentro da ordem, sabe? A ordem da coisa. O Ner Tamid, ele nos dá uma referência de que linha de interpretação nós seguimos. Por que seguimos que é o do meio? Porque os nossos judeus, eles não moram todos em volta da sinagoga, nesse prédio. Ainda não. Ainda não. Mas todos virão morar. É ou não é a Sara? A Sara é vizinha da sinagoga, tem outros vizinhos aqui, né, Boaz? Outros vizinhos da comunidade. Mas em breve, a nossa elevação espiritual vai nos colocar numa elevação financeira. Não é? O que é? Sair com a Haron na BMW dele. Entendeu? Isso é elevação. Isso explica porque ele tem condições de vir aqui fazer uma Avodat Torah. As coisas acontecem juntas assim. Elevação espiritual, o que acontece depois? A filosofia cristã é de correr atrás. Isso não quer dizer do quanto nós trabalhamos. A riqueza não está ligada do quanto nós trabalhamos, mas está vinculada do quanto nós somos abençoados. Porque o Salmo diz assim, em vão trabalho o sentinela, se o Senhor não... Juan Pablo, fala para mim esse Salmo. E do que acorda de madrugada? Se o Senhor não abençoar. Senhor Rogério, recita esse terrilim para mim, senhor Rogério. Salmo 137. Então diga bem alto, senhor Rogério, levanta. Fique de pé e fala bem alto, que eu quero que a Selma escute. Sim. É
de quem trabalha muito que vem a riqueza? É do que edifica a casa? É daquele que levanta às 4 da manhã, comer pão de dor e volta, vai dormir à meia-noite? É desse que vem a bênção? De quem que é que vem? De quem que ainda quando está dormindo, o que que acontece? Você entendeu, pessoal? A diferença. Então, é virtude o trabalho. E nós trabalhamos e não nos furtamos do trabalho, de forma alguma. Mas nós não entendemos que a nossa riqueza está no trabalho, mas a nossa riqueza está naquele que é abençoado. E quem pode ser abençoado? Por Deus. Quem pode ser abençoado por Deus? Aqueles que se elevam. Elevam. Vão subindo. Vão subindo. Né? E essa elevação nos coloca nas posições das cabeças. Dos que emprestam, dos que doam, dos que mandam, dos que ensinam, dos que orientam, dos que servem. Entenderam? A elevação social não está do quanto que eu acordo e trabalho e me bato e vou dormir tarde e me canso. Não. Não é aí. Porque aqueles a quem o Senhor abençoa, ainda quando está dormindo, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo abençoado, as coisas estão acontecendo, as coisas se conectam. E tem coisa que você não vai nem pedir, ela já começa a acontecer na tua frente. A necessidade ela vai aparecer e a solução, na hora que você pensar em alguém, a solução já está ali na tua frente. Entenderam, pessoal? Isso está vinculado intimamente da forma como nós nos elevamos. Da forma que nós crescemos, desenvolvemos. O ignorante chega nesse patamar? Não pode chegar. Não pode chegar. Não podemos ter a linha da ignorância. Nós precisamos saber o que fazer, saber o que responder, saber o que orientar. E pensa que o que sabe não tem perguntas a fazer. Pelo contrário, nós vamos começar a estudar, vai começar a surgir mais o quê? Dúvidas. Quanto mais você estuda, mais dúvidas. É por isso que o rabino pergunta para o seu filho, qual foi a pergunta que você fez para o Moré hoje? Porque é na pergunta que nós entendemos o nível de elevação da consciência, do conhecimento. Tem um videozinho que está nas redes sociais, mostra o menininho vindo da escola com a mochilinha, e a mãe pergunta assim, você aprendeu tudo, filho? Ele fala, não aprendi tudo. Ela falou, mas por quê? Porque eu vou ter que voltar para a escola amanhã. E é isso. Nós nunca saímos da escola, nós continuamos. Né? Nós continuamos. E aí, sucessivamente, nós vamos desenvolvendo, alcançando o nosso próprio lugar. E vai chegar um momento, pessoal, que você menos espera. Você tem convite de comunidades, você tem convite de pessoas. As coisas começam a alcançar um outro patamar e que a ortodoxia ou a elevação é aquela que inspira os outros. Então, quando você está num ambiente, a pessoa está te olhando e falando, poxa, eu quero ser bem sucedido como o Eduardo. Quero ter o conhecimento do Eduardo. Quando a pessoa está na tua presença, ela não quer sair mais. Sabe quando você é agradável, você entra pela porta, a pessoa já puxa uma cadeira e fala, por favor, dona Lídia, sente aqui conosco. O que isso significa? O que isso representa? Que você é uma pessoa agradável, que você inspira. Né? Que a pessoa fala assim, qual que é o segredo da Thalita? Da Bruna? O que eles fazem? Olha que interessante, a Coreia do Sul começou a olhar para o Estado de Israel de 1948 e pensar qual é o segredo judaico.
Aí eles fizeram uma reforma educacional, eles inseriram dentro do currículo escolar da Coreia do Sul o Talmud. Um país que não segue Torá. Eles são cristãos e são budistas, não é isso? A orientação religiosa da Coreia do Sul. São de maioria budista e cristãos, lá. E o que essas crianças aprendem no currículo escolar? E o que explica da Coreia do Sul estar ela sair de um país emergente e ir para uma potência econômica? O que explica? Se funciona para os cristãos, pessoal, e para os budistas, e para você que já é judeu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o quê? A sua Torá. A sua Torá. Deus nos amou nos dando a sua Torá. Torá é 613 mandamentos. Ner Tamid indica de que Deus ama Israel dando a sua Torá. Certo? E como que Israel indica amar a Deus? Seguindo e reverenciando a sua Torá. Entenderam? Simples. É a luz, dona Lídia. Sim. Uhum. Sim. Obrigado, Davi. Então a dona Lídia comenta aqui que o Ner Tamid, mesmo que com o transporte da Torá, ela não se apagava. Era mantida. E aí, pessoal, vamos então para Haftarah e o Maftir, que ele nada mais é de como vamos nos preparar para esse Pessa, certo? Então, quais são os preparativos de Pessa? Pessa Parashá, Haftarah, Pará do Maftir, e também na Haftarah, ele indica o nosso rito de purificação. A purificação para comermos dos sacrifícios de Pessa é só com a presença do templo, e aí nós seremos purificados com as cinzas da vaca vermelha, certo? Entenderam isso ou não? A purificação de Nidá de Israel, de que o profeta Ezequiel, foi isso? Da Haftarah? Ele está falando e eu vos purificarei como que Deus quer purificar a sua esposa? Como que é? Eu vos purificarei com águas de purificação. As águas de purificação eram as águas misturadas nas cinzas da vaca vermelha. Ela só pode existir quando? Quando o templo for reconstruído. A vaca vermelha, ela sempre indica um período favorável de que o templo exista. Então, por isso, que a nossa tradição nos coloca que no dia 2 de Nissan, depois da inauguração do Mishkan, o Aharon ofereceu o sacrifício de Pará do Mar. Então Israel já contava com as cinzas para as purificações dos sacrifícios, de que só então tínhamos a permissão de comer. As pessoas perguntam, Shmuel, eu não tenho a minha circuncisão ainda, eu vou poder participar de Pessa? Qual Pessa? O Pessa, na diáspora, ele está ausente do animal pascual, do que não se quebra os ossos, certo? Desse animal, do Pessa, só pode comer o circuncidado, certo? E o circuncidado que está em purificação ritual, ou seja, ele estava para fora de Israel? Estava, então ele já tem que passar pelo rito de purificação. São 7 dias. Ele tem que fazer imersão, ele tem que receber das cinzas, e depois ele volta para outra imersão, e esse rito de purificação ficou pronto para
Para o 8º dia ele já pode comer dos sacrifícios. Então, fora de Eretz Israel, nós não podemos, e nem lá, com a ausência do templo, oferecer o sacrifício, certo ou não? Então, do que nós participamos? Nós participamos do Seder de Pessa, que é diferente. O Seder de Pessa é a mitzvah de fazer a Haggadah, que é a narrativa da saída do Egito, com as orações e com as rezas especiais de Pessa e com os outros mandamentos que envolvem. A circuncisão, ela não é um fator que impede a pessoa de participar do Seder de Pessa, senão de comer do sacrifício de Pessa. Ficou claro para vocês? Então, logo, a pessoa que ainda não tem a circuncisão, até ela pode participar do Seder de Pessa. O que eu recomendo? Na hora lá da tradição, existe em todas as Haggadot uma mitzvah instruída por Hillel, em que do sanduíche da matzá, mergulhada lá com outro ingrediente da Guiará, é que representa o Cordeiro Pascual. Ali, se você não tem a circuncisão, eu recomendo que não. É uma recomendação e não é uma proibição. Tem diferença ou não? Tem diferença. Então pode participar. Tá? Agora, se você passou do período de um ano do seu ciclo, então recomendo, porque já para participar no Shabat, o que é interessante? Que todos têm o quê? Por exemplo, a Amidah Shabat, ela exclui o quê? Ela tem lá uma exclusão. Todos os sábados, o incircunciso tem que ver que há uma exclusão na Amidah de Shabat. Entendeu? Então, logo, todos os homens, passou o período de um ano do seu retorno. Por que um período de um ano, Shemuel? Porque quando a pessoa procura o judaísmo, ela não sabe que ela está se obrigando a 613 mandamentos, certo? Shabat, Yom Tov, Taharah Mishpahá, pureza familiar, e assim vai. E chega no final de um ano, a pessoa fala assim, poxa, ela passou por um ciclo da Torá, 55 sábados, 7 feriados, e todo um ciclo da vida está acontecendo na sinagoga. São crianças nascendo, bar mitzvah, gente noivando, gente casando e gente morrendo. Tudo acontece nesse mesmo período. Tem gente empobrecendo e gente ficando rica. Tem gente ficando doente e gente se sarando. Tudo isso nós vemos quando convivemos na comunidade. Quando você passou todo um período de um ano, passando esse ciclo de retorno, a tua alma judaica, ela foi experimentada ou não? Foi. Ficou de jejum, rezou 25 horas no Yom Kippur, ela teve que morar na Sukkah, ela tem que mudar o hábito alimentar. Então, todos os seus instintos, eles vão sendo trabalhados no ciclo da vida. Quando chegar em um ano, quem tem a alma judaica, como que ela vai estar? Ela vai falar assim, aí vai vir o Morê, o Rabino vai falar, volta para os teus deuses e volta para os teus povos. E o que a alma judaica tem que responder? Ela passou um ano aqui experimentando. Sábado com chuva, com frio, com calor, com Hamas, sem Hamas, com protesto, sem protesto. Ela vem com dinheiro, vem sem dinheiro. É ou não é? Um ano. E ela estudou todas as parashut. Conseguiu conviver com Pablo. Ouviu as admoestações do Rabi. Quando chegou lá, no final de um ano, que você viveu tudo isso, vai vir alguém e vai falar assim, volta para o teu povo e volta para os teus deuses. Aquele que tem a alma judaica, o que vai responder a esse mandato? Como que a alma judaica tem que responder? O teu povo é o meu povo. Sabe por que o teu povo é o meu povo? Porque ele teve que viver um ciclo.
Ele vem para a sinagoga, ele não vai vir ter uma audiência só com Deus. Não, ele tem que conviver com o chato do Shemuel, com o chato do Pablo. Se ele suportou viver com a gente, com a dona Lídia, com o Eduardo, porque esse é o maior teste da Torá. E é só por isso que Ruth falou, o teu Deus ou o teu povo primeiro? Ah... Então nós temos na sinagoga pessoas de todos os níveis, que ela preenche, ela completa a composição do Estado de Israel. Certo? De pessoas de todos os níveis, de todos os graus. Então, nós precisamos aprender a conviver em sociedade, e é o maior dos testes. Então, eu digo, a alma judaica tem que responder a essa despedida. Fala, ó, você completou um ano, parabéns, agora você volta para o teu povo e volta para os teus deuses. Volta para a igreja, volta para a mesquita, volta para onde você quiser. O que a alma judaica tem que responder? Não, não. O teu povo é o meu povo. O Nelson é meu irmão, o Eduardo é meu irmão. Todos são meu irmão. Eu quero estar com eles. Eu quero estar com eles aonde? Na guerra do Hamas. Eu quero estar com eles. Eu quero estar enfrentando o antissemitismo. Eu quero estar na riqueza. Eu quero estar na festa, no casamento, na alegria, na tristeza, na dor. O teu povo é o meu povo. E eu estou junto aonde ele estiver. Nem que for para o paredão. É isso que Ruth respondeu. O teu povo é o meu povo. Para depois ela falar, o teu Deus é o meu Deus. Se você passou um ano disso, então você já tem que estar circuncidando. Porque Moshe, quando teve que voltar para a sua missão, não tinha circuncidado seus filhos. Ele tinha um sinal de impureza. E esse sinal de impureza não foi tolerado pelos anjos. O que aconteceu com Moshe? O anjo da morte foi ao encontro dele e foi salvo por Tsípora. Tsípora circuncidou os 2 filhos de Moshe. Então, pessoal, a Brit Milá é a remoção daquele pá, da impureza. E depois que você remove isso, você vai ver diferença na alma. Todos os sentidos. Precisa circuncidar. Tá bom? Pro Pessa? Não. Pro Shabat? Precisa ser. Às vezes a pessoa fica preocupada se pode participar de Pessa, mas todos os sábados ela consegue conviver com a exclusão da Amidá? Dizendo que os incircuncisos estão de fora e não dentro. É ou não é? É. E na minha época, pessoal, quando eu comecei, depois de ter dito, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, o Moelo, que não queria a nossa circuncisão, ele falava assim, custa 12 mil reais. Aí você multiplica. Quanto que fica para o Aharon, o outro filho? Você vai multiplicando. 24 mil, 36 mil. Para 3 circuncisões em casa. Não é? Agora não, isso está mais acessível. Acessível. Mikve. Agora vamos nos preparar para a imersão. A sinagoga não tem mikve. Para o cumprimento de Taharah Mishparah não temos mikve. Não temos não porque não somos capazes. Há uma insegurança sobre o contrato do prédio que usamos. Nós precisamos ter uma renovação para mais 10 anos e construiremos a mikve. Ou construiremos no nosso próprio lugar, com a permissão dos céus. Tá bom, pessoal? Temos 2 mikve. Eu acho que eu vou falar da mais apropriada. Ponta Grossa. 100 quilômetros daqui. Para quem? Para as mulheres. Porque a imersão, a mitzvah, ela tem que ser cumprida de forma suave. Certo? Ó, de blusa. Quantos estão de blusa? Está chegando frio, tá? Então, para as mulheres fazerem uma imersão, ela precisa fazer e sentir prazer na mitzvah. Esses dias eu vi uma criança tomando suco de uva do Kiddush, ela fazia assim.
Falei, é isso. Isso é Shabat. Você ter satisfação com as coisas. E a mitzvah da mikve também, ela não pode sair da água gelada e falar, meu Deus do céu. Não, ela tem que ter prazer de meditação. Então a mikve tem que estar aquecidinha, né? Nós temos um mês para que as mulheres façam a mikve. Vamos programar para a sinagoga de Ponta Grossa receber as mulheres para imersão, tá bom? Os homens merecem também, mas eles já podem fazer na água gelada. Rio, né? No mar, pode fazer no açude. E esses lugares, a dificuldade é a privacidade desses lugares, principalmente para as mulheres, tá bom? Porque a mikve, a imersão, ela precisa ser completamente nu ou nua, tá? Então, aí você tem segurança de não cumprir a mitzvah, porque pode chegar alguém, é ruim, principalmente para as mulheres. Então, o açude, aí tem chácara, tem cachoeira, tem muitos lugares que vocês devem conhecer que talvez seja possível cumprir isso. Para os homens, tenha permissão. Agora as mulheres, vamos fazer a imersão, tá bom? Um domingo, dá para nós programarmos um domingo e todas as mulheres irem no mesmo dia com a água quentinha, a água ela é limpinha, enfim, kasher, para fazer a imersão antes de Pessa, tá, pessoal? Antes de Pessa. Homens e mulheres fazer a imersão na mikve. Ah, Shemuel, não temos, estamos a 500 quilômetros de uma mikve, de uma sinagoga. Então, vai sobrar as alternativas, né, de fazer a partir de um volume de água natural. O açude, o tanque, não pode ser feito da piscina. Bom, tem que ser feito de um açude, de uma represa, de uma cachoeira ou até no mar. Feito? Aqui no caso dos homens também dá para programar. Irem para... A maioria, principalmente os casados, já vai levar a esposa, vai levar a filha, vai levar o filho, fazem a família, né? Toda a família. Tá bom? A aquisição da matzá. É mitzvah comer matzá 7 dias. Não é só no primeiro dia, é 7 dias. Tem que ter a matzá. Tá bom? Veja na sua sinagoga quem é que está fornecendo, vai conseguir no preço acessível. Vinho kasher, vamos adquirir. Suco kasher, vamos adquirir. A eliminação do hametz. Todos os produtos industrializados precisam passar por uma inspeção rigorosa, né? E temos um prazo em que podemos consumir com as massas de lasanha. Dá tempo. Cerveja, chopp. Então, é hora. Os macarrão que estão no armário, bolo, trigo, já vão inventando as receitas. E mesmo lá na semana do Pessa vai ter coisas para você eliminar. Tá bom? Então, o trigo que você compra no seu mercado, ele já é hametz. Eu já vi pessoas falando, não, eu fiz a minha matzá, mas você fez do quê? Ah, o trigo Dona Benta. O trigo, para passar no moinho, ele fica umedecido 24 horas. E ele não pode ficar um período maior do que 18 minutos. Então é kasher o trigo do seu mercado? Não, não é kasher. Ele não pode nem estar na sua casa nesses dias. Quem dirá você fazer dele a sua matzá. Compre a matzá. O rabino inspecionou o trigo saindo do campo. Não permitiu que ele umedecesse. Foi para o forno. E é baratinho. Por que você vai se arriscar? Compre a matzá. Em casa, a gente... 4 pessoas. São em torno de 4 quilos. 7 dias. Entendeu? Ah, eu vou comprar só meio quilo. Mas dá para você consumir em 7 dias, porque mitzvah vai comer todos os dias. Tá bom, pessoal? Vinho, mikve, matzá e a remoção dos produtos proibidos, que são cerveja, chopp, Heineken. Toma. Massa de macarrão achocolatado, chocolate bis. Faça aquela revisão e remova isso aí. Bom?
Ainda dá tempo de fazer a Brit Milá. Quem se dispor, me procure no final. Aqui, os de Curitiba. Os de São Paulo também é possível. Os de Campinas também é possível. É possível resolver assim, a toque de caixa. Tá bom? Temos aí as saídas as saídas necessárias para termos um peça caixeiro. Então, essa Haftará, esta Maftir, ele nos coloca nesses preparativos. Qual outro preparativo, pessoal? São 2 jantares de Pessa. 2. Nós propomos de fazer em comunidade. Todas as famílias fazer aqui a sua primeira noite do Cedre de Pessa. Tá? Então, a comunidade promove o jantar. E é um jantar de rico em que nós saímos da escravidão. Para onde você quer ir? Depois de escravo. Alphaville. Genópolis. Nova York. Aonde mais? Jerusalém. É para lá que vocês querem ir? Então, jantar é o quê? Jantar de rico. Certo? É barato? Não. Então, pessoal, se preparem para participar toda a família. Não deixa ninguém de fora. Tá bom? Vamos pôr todos para participar de um jantar, para você vir com a melhor roupa. Né? Comer das melhores coisas. E de um jantar cachê. Tá? Segunda noite, nós vamos orientar, a partir da experiência da primeira noite, a segunda, nós também faremos na sinagoga. Então, a família que quiser fazer conosco a segunda noite, poderão fazer conosco. A família que quiser se organizar, 1, 2 famílias. Eu vou na casa do Mário. Eu, minha família e a dele faremos o Pessa. Pode ser feito, entendeu? Entre as famílias. Ou só a sua família, enfim. Então dá para você se organizar e planejar a segunda noite de Pessa. Tá bom? A outra mitzvah que se cumpre nesses 2 períodos, que são as festas das peregrinações, a outra vai ser em Rosh Hashanah, porque Pessa é primavera, em Eretz Israel é período de colheita. Os produtores estão colhendo trigo, a cevada, o centeio, todos os grãos, todas as frutas são primícias. Os grãos são Homer, né? O Homer, a movimentação do Homer. Então, pessoal, por isso que as festas, a Torá diz assim, não comparecereis diante de mim de mãos vazias. Mão vazias diz sobre o decreto como você vai começar um ano religioso. Porque Nissan é o início, é o princípio dos meses que marca a nossa saída do Egito. Os hebreus saíram como do Egito? Mãos vazias? O que tinha nas mãos? Boleto. Carnê do carro, é isso? Conta de luz atrasada, é isso? Não? Tinha o quê? Tinha ouro, tinha prata, certo? O que mais que tinha? Tecidos caros. Não é C&A, não. É Pátio Batel. É roupa de grife. É ou não é, Davi? Coisas boas, pessoal. Então define como que você quer sair do Egito. O Nelson já é empresário. Montou uma empresa. Vai produzir coisa aqui para esse judeu. Certo, Nelson? Então, pessoal, quando você fala assim, poxa, o jantar ficou 200. Que caro. O que tem nas mãos da pessoa? Boleto. Reclamação. Não. Você tem que falar assim, mas só 300? Eu achei que ia ficar mais caro. Então, pessoal, é o período de colheita. Se é período de colheita, como que os fazendeiros estão chegando em Pessa? Como, Rabi? Dinheiro nesse bolso, dinheiro no outro. Alguns vão de quitel, que é para não levar tanto dinheiro. Certo? Então, é preciso chegar com satisfação. Esqueça as contas, esqueça as preocupações
E a forma como você vai se apresentar, reserve um dinheirinho para você ir com dinheiro no bolso. Vá com 200. É a maior cédula que nós temos? Ou já criaram de 300? Depois da moeda digital, eu já nem sei mais como que anda as espécies. É de 200? Então vamos pôr R$200 no bolso, ou $100. R$50, R$100, mas venha com dinheiro no bolso. Pague a sua participação. Tem condições? Você vai perguntar lá para o financeiro, olha, eu quero pagar o jantar de mais alguém. Garantir que as nossas famílias estejam inclusas, porque a pessoa que ia com as mãos fartas, ela tinha que incluir o levi, o órfão, ou uma viúva, ou um peregrino, ou um pobre. Então você quer chegar nas cabeças? Quer? Quero. Então, garanta que a sua família tenha um peça cachê e ainda você consiga incluir alguém de fora da tua família. E tendo no bolso quanto? 200. Certo? Então faça isso. Quem chegar nesse nível vai começar a ter experiências na vida diferentes. Tá bom? E se por algum motivo você precisou ser ajudado para participar de peça, é porque é uma mitzvah a ser cumprida. Mas no ano que vem você é que vai ajudar outra pessoa. Não se entristeça. Tá bom? Porque a Torá, ela vai equalizando o seguinte: os pobres sempre terão entre vocês. E é uma oportunidade, pessoal. Quem quer ser igual a Deus aqui? Vou erguer as duas mãos, para ninguém hesitar. Sabe o que é ser igual a Deus? É resolver problemas dos outros. E bem feito para vocês que ergueram a mão. Então, quando nós temos a oportunidade de falar para a pessoa, para a viúva, fala assim: a senhora permite eu pagar o teu jantar de peça? É que você está sendo igual a Deus. É Deus que resolve o problema do órfão, da viúva, do pobre, do peregrino e do levita. E todas as vezes que você tem a oportunidade de fazer uma tzedakah, você não pode perder a oportunidade de se parecer com Deus. Com tzedakah. Deus é tzedek, é justo. Então é uma oportunidade. Tá bom, pessoal? Então façam isso, se preparem para o Pessa que vai elevar toda a nossa comunidade, que vai elevar a nação de Israel, que vai elevar os judeus de todo o Brasil, através dos seus atos, da sua elevação, da sua preocupação com o Pessa Kasher. Vamos fazer mikve, comprar matzá, comprar vinho, vamos ver quanto custa o meu jantar de Pessa da minha sinagoga. E se você está longe de Curitiba, você tem São Paulo, capital, Campinas, Brasília, Goiânia, Criciúma, Colatina, Espírito Santo, Criciúma, Santa Catarina, Ponta Grossa, Paraná, Belém do Pará. Me ajudem. Imperatriz do Maranhão, São Luís do Maranhão, Campina Grande, né, Josefa? Campina Grande, Ipatinga, Minas. Tem mais. Belo Horizonte. Todos esses lugares vão promover o jantar de Pessa. Tá? A Nívia já conhece a sinagoga de Campinas. Já conhece a sinagoga de Brasília. E já está na fila das outras. Já está comprando passagem para outros lugares já. Né? E é isso. Hoje o Zait está em Brasília. O Zait, que é da sinagoga de Ponta Grossa, está rezando em Brasília. Então, para nós, pessoal, é uma satisfação. Esses dias nós recebemos um judeu da comunidade paulista. Foi recomendado pelo rabino Moshe Mescani. Né? São Paulo está recebendo pessoas de outras comunidades que estão transitando. Né? Hoje estamos recebendo Davi. Então, quando nós conseguimos criar essas conexões e permitir que as pessoas tenham acesso a cumprir um Pessa mais próximo da sua casa, mostra que o Anusim Brasil está no caminho certo. E por isso nós precisamos das orações, das rezas, da ajuda e da ajuda adicional de todos para nós seguirmos em frente.
bom? Nós temos na Haftará do profeta Ezequiel uma promessa do marido para a esposa. Qual é? Te lavarei com águas de purificação. Os teus pecados e as tuas impurezas serão levados aonde? Às profundezas do abismo, do mais profundo do mar. E aí, Deus continua através da Haftará de hoje. Te darei um coração de carne no lugar de pedra. E lhes imprimirei os meus mandamentos aonde? Coração. Entenderam? Então, a nidá em que nós estamos, nesse estado de impureza, mas no mesmo tempo, num preparatório para uma reconciliação, um reencontro. Entendeu? Então, pessoal, um coração de carne e um banho de purificação, que é a mikve que faremos, a mikve, para entrarmos da Geulah para a Era de Mashiach. Era de Mashiach já entrarão todos o quê? A novilha vermelha, pessoal, ela foi oferecida na inauguração do Mishkan, e depois por ocasião do segundo templo, e depois Esdra Hassofer, dos judeus que voltaram da diáspora do cativeiro da Babilônia, Esdra ofereceu uma novilha vermelha, e depois 9 totalizam o número de novilhas que foram oferecidas para a purificação dos judeus nos dias sagrados. Quem vai sacrificar a 10ª novilha? Da Geulah para a Era de Mashiach. Entenderam ou não? Nós seremos purificados na palavra do profeta Ezequiel na Era de Mashiach. Quando Mashiach e o templo vai condicionar do que estamos lendo nesta Haftará venha a se cumprir. Então darei um coração novo, um coração de carne. Sabe o que isso significa? Que todas as lutas que nós temos aqui para lutar contra os nossos maus instintos, que é o que o Davi disse, uma coisa é pelo temor e a outra coisa é pela espontaneidade, pelo amor. Então, quando ainda só fazemos pelo temor, para não cair uma pedra na nossa cabeça, para não morrermos, para não cairmos no desejo dos nossos inimigos estando em miséria, isso é temor, é medo. Mas vai chegar um momento que isso vai ser muito mais espontâneo, que é quando nós mereceremos ter um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Nós teremos amor pela elevação, pela mitzvah, nós teremos prazer da coisa justa, nós teremos satisfação da coisa honesta, nós teremos prazer em estar diante da Torá, mais do que uma série da Netflix. Você vai falar, poxa, quando que vem o Shabat? Ansiosos. É esse estado que vamos nos encontrar dentro da Era de Mashiach. Entusiasmados, felizes. Igual o Antônio que fez Lehai, né, com satisfação, com prazer, com gosto pela coisa. Isso nós mereceremos. Entenderam? Mesmo que o temor nos motive, a necessidade de estarmos diante da presença divina, estando longe da nossa própria terra, o Pessa é o momento que nos marca na redenção. De quando nós éramos escravos, para quando nós nos tornamos livres e ricos. E não só ricos, pelo que saímos com as mãos cheias, mas de que o próprio Deus caminhava conosco pelo deserto. E a sua presença era percebida. Isso que é riqueza. Então, é com base da Haggadah, da narrativa do Êxodo, é que nós almejamos a redenção na Era de Mashiach. E todos nós mereceremos.